Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live para falar sobre um testemunho cristão de um irmão que é bênção do Senhor Jesus. Louva, prega e faz aquilo que o Senhor quer para a gente. Eu estarei disponibilizando essa live também no YouTube, porque alguns irmãos não têm Instagram, então pelo YouTube facilita assistir. É mais acessível para as pessoas. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente iniciar o nosso testemunho cristão. Muito bom. Louvar o Senhor Jesus. Se você não passa por muito difícil, continue servindo. Os testemunhos servem para edificar nossa alma e ver quanto Deus é poderoso. O mesmo Deus que faz na vida dessas pessoas que venham testemunhar, Ele vai fazer na sua vida. E você poderá testemunhar também. Nosso irmão já chegou aqui, eu vou convidá-lo para fazer parte da nossa live. Consegui. Foi. Glória a Deus, Deus é muito bom. Pensa nessa live que Deus tem muito o que falar. Opa, deixa eu virar a câmera aqui. Virei, meu irmão. Aí, achou? Pronto, ótimo. Achei. Ok. Benção. Pronto. Benção, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, meu irmão, tudo bom? Tudo na bem, paz do graças Senhor? a Deus. Tudo na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que prazer estar aqui com você, viu? Prazer todo meu. Eu convidei, não pensei nem duas vezes, já aceitou. Muito bom. Deus é muito maravilhoso. Demais. Muito especial para os irmãos ver, as pessoas verem o que Deus faz na vida nossa, né? Nós cristãos e de outras pessoas também. Eu acredito que seu testemunho vai alcançar vidas nessa noite. Então, pode ficar à vontade de se apresentar e contar o seu testemunho mesmo, tá bom? Amém. Que maravilha. Amém. Quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus por essa oportunidade, né, que nos concedeu de estar aqui. Agradecer ao irmão Danilo pelo convite de estar aqui. Me chamo Misael, né, Misael de Jesus Fonseca, né, e eu tenho uma longa história aí, né, da minha vida e quero compartilhar com vocês essa história. Espero que a minha história, né, edifique vidas, né, e muitos jovens, muitas pessoas fiquem alerta também com isso, né. O Senhor tocou no meu coração, né, e deixar uma palavra para vocês. E assim eu vou contando a minha história e vou conversando com vocês. Amém? Amém. Quero que vocês todos aí, a paz do Senhor primeiramente, né, a todos que estão assistindo essa live, que vão chegar por aí, que Deus abençoe grandemente. Eu quero que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Isso. Verso 1 em diante. Eu Amém. vou ressaltar algumas passagens que aqui Jesus ele fala, algumas parábolas, né? Que o Evangelho de Lucas, Jesus falou por muitas parábolas. Sim. E uma dessas parábolas, né? Conta um pouquinho a história da minha vida. Eu quero que vocês fiquem bem atentos. Amém. No capítulo 15 vai dizer assim: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, e Jesus propôs então parábolas, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 7 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 e não vai após a perdida e venha achá-la. Primeiro o Senhor ele fala da parábola da ovelha perdida. O segundo, o Senhor ele fala da dracma perdida. E o terceira parábola que Jesus fala é do filho pródigo. O filho pródigo é o que conta a minha história. Sendo que essas três parábolas, elas dão junção a uma só, e vocês vão entender mais para frente que eu quero explicar para vocês. A do filho pródigo, que está no versículo 11, vai dizer assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui o Senhor ele vai contar nessa terceira parábola que havia um filho, né?
pai que tinha 2 filhos. Ele é bem de vida. E um desses filhos, o mais novo, chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe de direito e eu quero a minha parte. Quero sair, quero minha parte, quero sair daqui, quero levar tudo que eu tenho de direito. E o pai, mesmo que o pai, né, mesmo que o filho não tivesse direito, porque só tem direito à herança quando o pai morre, né? O filho queria a herança, o pai ainda vivo. Mesmo assim, o pai repartiu entre eles a herança. Ou seja, o filho que foi embora recebeu a parte da herança e o filho que estava em casa também recebeu a parte da herança. Só que o filho, quis sair da presença do pai, quis sair da casa do pai. Diz a palavra do Senhor que ele então foi embora, saiu da presença da casa do pai e ali ele fez seus devaneios, aproveitou a sua vida conforme ele quis, conforme o dinheiro pôde pagar, conforme tanto que tinha dinheiro, tinha amigo do seu lado. E acabou que uma parte naquele lugar teve fome. Houve uma grande fome naquele local. E a palavra do Senhor vai dizer que agora aquele filho que tinha tudo, acabou o dinheiro e agora estava com fome. Começou a passar necessidade, começou a passar fome. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ele começou a cuidar de porcos, começou, né, ali a cuidar daqueles porcos. E diz os historiadores que aquelas pessoas que cuidavam de porcos eram amaldiçoados. Ou seja, o filho que agora estava na casa do pai, né, recebendo do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, agora estava intitulado como amaldiçoado, cuidando de porcos. Sim. E assim foi a história da minha vida, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou nascido no berço evangélico, né? Nasci em 1993 e nasci no berço evangélico. Nasci numa casa evangélica, meus pais evangélicos. E ali comecei a servir ao Senhor. E muito bom servir ao Senhor, eu estava servindo. Chegou uma parte da minha vida, né? Quando eu completei ali por 18, 19 anos, né? Eu comecei a olhar para as coisas de fora. Comecei a querer enxergar as coisas que estavam lá fora, né? Igual aquele Eutico que estava no muro, né? Na pregação ali que estava pregando, ele estava no muro. Estava com a visão tanto de dentro, tanto de fora. Estava no muro. E é um perigo a gente estar no muro. Porque a gente tem a visão dentro de dentro, tanto de fora. E aí eu comecei a olhar para as coisas de fora. Comecei a me encantar com as coisas do mundo, né? Então eu fiz que nem um filho pródigo, né? Da minha parte da minha herança, não foi assim que eu falei, mas, né? Eu saí da presença do Senhor. Quis um pouquinho lá fora. Eu pensei, eu vou experimentar um pouquinho do que vai acontecer. Eu vou experimentar um pouquinho lá fora. E fui para o mundo, né? Fui fazer as coisas do mundo. Nascido num berço evangélico, né? Mas em todo tempo, o Senhor sempre falava comigo, sempre me chamava de volta, né? E para quem não conhece, muitas vezes as pessoas acham que eu aceitei a Jesus. Não, eu sou nascido no berço evangélico, né? Lá no mundo, o inimigo quis fazer o que queria da minha vida, fez o que queria da minha vida. Por quê? Isso não foi escolha de Deus, foi escolha minha. Sim. Eu quis sair da presença de Deus. E aqui o Senhor, ele nos alerta para isso, nos chama atenção para isso, né? Vamos tomar cuidado, né? Porque chega um certo tempo da nossa vida que a gente olha mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Estamos desatentos. O Senhor nos chama para ficar atento, para se encher da presença dele, olhar para o alvo, olhar para Cristo. E não foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para as coisas do mundo. E fui pro mundo, fiz as coisas do mundo, fiz tatuagem, sabe? E minha vida ficou uma bagunça. Meu interior ficou uma bagunça, um vazio dentro de mim, né? Um vazio que eu nunca sentia antes acontecer comigo. Era coisa de eu ficar triste, me preencher ali, chegava em casa, a tristeza batia no meu coração. Porque havia um vazio dentro de mim, que só aquele vazio, quem preenchia é o Senhor Jesus Cristo. O vazio que há dentro de nós, só quem preenche é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro preenchimento nas nossas vidas, no vazio da nossa vida. Pode ter festa, pode ter bebida, pode ter amigos, não preenche. O que preenche é a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, aqui, que nem um filho pródigo.
Teve a parte da vida do filho pródigo que ele recordou a memória e disse, opa, na casa do meu pai eu tenho tudo. Os empregados do meu pai têm tudo, comem do bom e do melhor, e eu estou aqui padecendo. Teve uma coisa da minha vida que eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Este não é o meu lugar. Porque quando a gente é marcado pelo Senhor, o mundo não nos cabe mais, o mundo não nos cabe. Como eu já vi o pregador falando, até para desviar a gente não presta. Quando nós somos marcados pelo Senhor, não presta. Eu estava no mundo, mas aquele lugar não era para mim. Aquele lugar não era para eu estar ali. Era como se estivesse, sabe, perdido. E o Senhor, Ele sempre chama, sempre chama. Não adianta você tentar fugir, não adianta você tentar fugir dos planos do Senhor, Ele sempre nos serve. E ali eu estava, né, naquela fase, né, chega uma fase da vida do homem que, né, tem uns que fica firme, mas infelizmente é algo que eu não tenho vergonha de falar, é algo que não é para ser feito, né? Temos que olhar para Jesus, temos que olhar para Cristo, mas aconteceu na minha vida e isso vai servir de exemplo para algumas pessoas. Vai servir de testemunhos para que as pessoas não entrem pelo mesmo caminho e não pensem que é fácil. Né? Não pense que é fácil, eu vou lá, vou experimentar um pouquinho no mundo e voltar. Porque não é. As coisas do mundo não é fácil. O inimigo não está de brincadeira. O inimigo não brinca de ser demônio, de ser diabo. Ele não brinca. Ele quer ceifar a vida. Né? Graças ao Senhor que Ele me trouxe de volta. Né? Me lavou com o sangue dele, me purificou novamente e eu aqui estou, né? Para dar esse testemunho. Graças a Deus que eu estou aqui para dar esse testemunho. Graças a Deus que o Senhor me cobriu com sua graça, com seu poder e me trouxe de volta. O filho foi assim, o filho pródigo também foi assim. Eu irei até meu pai, falarei, pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, né? Não sou digno de ser chamado seu filho. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai então fez diferente. Foi assim como Deus fez comigo. Quando ele me chamou de volta, quando eu voltei para a casa do pai, fiquei com medo de voltar. E agora? O que vai ser? Eu vou voltar, estou cheio de tatuagem, o povo vai falar, filho de pastor, desviando, agora voltou. Bate aquele medo, né? Na gente, bate aquele aflição na gente agora. Né? Isso, verdade, aquele negócio. Como vai ser? O povo vai falar de mim, tatuagem. Mas o Senhor disse para mim, vá, faça. Porque vai servir de testemunho para muitas pessoas e muitos jovens irão ver, né, o seu testemunho, irão ver a sua vida e não irão seguir o mesmo caminho. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Só tenho que agradecer ao Senhor. E aqui o Senhor, Ele nos alerta, né? Porque no versículo 20 ele vai dizer, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. O versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22 vai dizer, mas o pai disse aos seus servos, trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Olha a importância que o pai teve com aquele filho, que agora saiu, pediu tudo. O pai poderia ter dito, não vou te receber, porque você perguntou a sua herança, foi rebelde, né? Mas trouxe aquele filho de volta e ainda deu roupa. Roupa quer dizer proteção. Quando eu voltei para casa do pai, o pai me deu proteção, roupa. E também deu um anel. O que significa o anel? Quando você vai ter um compromisso com a moça, com alguém, você dá o quê? O anel. O anel significa o quê? Compromisso. Que você tem um compromisso sério com aquela pessoa. Ou seja, o pai disse, agora eu volto a ter uma aliança contigo. Ele estava dizendo para o filho, eu tenho uma aliança de volta contigo, eu quero ter um relacionamento sério de novo contigo. E isso o Espírito Santo, o Senhor, ele nos alerta, que quer ter um relacionamento sério com a igreja, quer ter um relacionamento sério com o povo. E assim o Senhor fez comigo, eu quero ter um relacionamento sério contigo, né? Ele renovou a aliança comigo. Também Deus quer sandália nos pés, sandálias que significa que todo caminho que ele fosse andar, ele estaria protegido. Aleluia. Né?
Talvez aquele filho estava descalço, sem roupa, sem chinelo. Mas quando voltamos para a casa do Pai, recebemos isso tudo. É tão gostoso quando você recebe o abraço do Pai, o carinho do Pai. Por mais que muitos não acreditem no seu ministério, oh, voltou, foi embora, voltou. Quem te chamou, te garante. Quem te escolheu, ele te capacita, ele te renova, né? E deixa o homem falar, deixa o inimigo falar, porque o inimigo é acusador mesmo. É o papel dele. É o papel do inimigo é acusar e dizer que você não é digno de estar ali, mas que o Senhor te chamou para fazer a diferença. E o Senhor me chamou de volta. E aqui estou falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, né? Glória a Deus. No versículo 23, o seu filho mais velho ficou indignado. Eu acho muito interessante essa parte. O filho mais velho fica indignado porque ele chega em casa e tá aquela festa, tá aquela, né? Porque a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando o filho se arrepende, né? E o inimigo ele fica furioso. E o filho mais velho fica furioso. O que está acontecendo? Ah, o seu pai, o seu irmão chegou e seu pai fez uma festa para ele. Ele fica indignado. Chega no seu pai e fala: pai, eu aqui há tanto tempo te servindo e vem esse teu filho e tu faz uma festa para ele. Uma festa para ele. Ainda mata um animal. Mata um animal para o filho. Olha, imagina a cabeça do filho que fica, né? Estava dentro de casa, né? Servindo ao pai, estava vivendo como servo. E aqui eu acho interessante, porque a parábola, Jesus fala 3 parábolas que eu disse no começo, né? Fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A primeira ovelha perdida significa o filho que foi, o filho que saiu do aprisco, o filho que saiu do conforto do pai e foi para o mundo. Ficou perdido no mundo, né? A segunda parábola vai dizer a dracma perdida. A mulher perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Dentro de casa. A segunda parábola significa o filho mais velho que ficou dentro de casa. Ou seja, ele estava perdido dentro da sua própria casa. Porque diz: pai, eu te sirvo há tanto tempo. Ele não estava mais lidando com um filho, estava lidando com um servo. E o pai diz: filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Tu é filho. Tu também é filho. Ou seja, o Senhor nos dá um alerta. Mesmo essa parábola há 2000 anos atrás. E o Senhor fala conosco até hoje, dizendo: muitos estão perdidos dentro da casa. Não está perdido só aquele que sai. Mas muitos estão dentro da casa e estão perdidos. Muitos estão dentro da casa do Senhor e estão perdidos. Ou seja, as coisas do mundo estão afetando a mente, ou as coisas do mundo estão infiltrando no coração, ou está perdido. Por isso que vê muita gente com crise de ansiedade, depressão, porque ansioso com aquilo que não aconteceu, ou que vai acontecer ainda, preocupado com amanhã, ou preocupado com as coisas do mundo, olhando para as coisas do mundo. E o Senhor, Ele nos chama. O Senhor, Ele nos chama um alerta, nos dá um alerta, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão perdidas dentro de casa. O Senhor está dizendo para despertar. O Senhor está dizendo para levantar, erguer a cabeça, olhar para o alvo que é Jesus, né? Assim como o filho pródigo, o filho que estava fora voltou, né? O que estava dentro também recuperou a sua memória. Poxa, eu estou servo, eu estou dentro da casa para servir ao Senhor, para ser filho, né? E o Senhor nos fala hoje que somos filhos, né? O inimigo pode acusar, dizer que pecamos, que falhamos, que nós somos falhos mesmo, mas o Senhor, Ele nos cobra com perdão. A minha vida foi assim. Quando eu voltei para a casa do Senhor, foi uma alegria imensa, né? Tanto no céu, tanto na minha casa, né? Que meus pais também ficaram felizes, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter voltado para os braços do Pai, né? Porque o mundo, ele quer te abraçar, mas ele quer te abraçar para te matar, para te sufocar, né? Muitas vezes você, jovem, ou você, pessoa que está vendo essa live, que vai ver também, eu quero que você entenda que o mundo, tudo que está no mundo é ilusão, passageiro, né? Tudo passa, não? Sim, e nós vemos muitos casos de jovens, né? Que estavam na casa do Senhor, saem, né? Sem motivo nenhum, mas entendemos que
o Senhor ele sempre está de braços abertos para nos proteger, para nos trazer de volta, né? Ele sempre dá os caminhos para a gente seguir, ou sempre nos dá o Espírito Santo para nos alertar, né? Então, aqueles que estão dentro, cuidado para não cair. Aqueles que estão dentro da casa, cuidado para não cair. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Porque muitas vezes a gente não pode achar que somos melhores, somos 100% crente, não, porque temos as nossas falhas. Por isso que a cada dia temos que buscar o Senhor. Por isso que a cada dia temos que nos fortalecer no Senhor. Porque o inimigo está ao redor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E se a gente não estiver firme na rocha, firme na videira que é Jesus, nós caímos sim. Porque não estamos ligados em Cristo. Mas aquele que está enxertado em Cristo, na videira, não cai, não abala, não olha para o lado, né? E isso eu deixo de alerta para as pessoas, né? Não olhe para o lado, não olhe para as críticas, não olhe para quem não gosta de você, porque o inimigo ele usa muitas pessoas para te acusar e para te derrubar. Então, nosso alvo tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, né? O alvo tem que ser o céu. Se nós almejamos o céu, essas coisas do mundo é tudo passageiro. Nós temos uma morada no céu, aqui nós estamos de passagem, aqui nós somos peregrinos nessa terra, em terra distante, né? Nosso lar é o céu. Então tudo que passar aqui na terra é passageiro. Claro que a gente tem que viver, né? Estamos na terra, tem que trabalhar, tem que, né? Que viver aqui conforme estamos aqui na terra. Mas nosso lar é o céu. Então eu deixo de alerta para todos os jovens, né? Todas as pessoas que fiquem firmes no Senhor, né? Quando vir um abatimento no coração, uma tristeza, querer parar, querer desistir, não faça isso. Busque ao Senhor, leia a Bíblia, ore, né? Porque não há lugar no mundo melhor do que a presença do Senhor, do que estar na presença do Senhor, né? Não há lugar, você pode correr por todos os lados, você pode tentar por todos os lados. A palavra do Senhor, ela sempre nos direciona a servir ao Senhor, a estar mais perto do Senhor. Então não há lugar, a palavra do Senhor diz que todos os lados Ele nos cerca com amor. Então não há lugar no mundo que seja melhor que os braços do Pai, né? E assim como um filho pródigo, assim como ele estava vivendo, agora de filho abençoado, estava vivendo com um filho amaldiçoado, porque ele estava cuidando de porcos. E quem cuidava de porcos se intitulado amaldiçoado. Então, de filho abençoado, amaldiçoado. Isso que o inimigo, ele quer nos fazer na nossa vida. Ele quer nos colocar apelidos. Mas o Senhor, ele nos chama pelo nome. Engraçado que o Senhor nos chama pelo nome. Nos chama de filho. O inimigo, ele quer nos chamar de tantos nomes, mas o Senhor nos chama de filho, né? Nós somos filhos dele. Nós somos herança do Senhor, né? E isso nós temos que entender, que o seu inimigo, ele vem para matar, roubar, destruir. Essa é a função do inimigo. Isso o inimigo veio fazer. É a função dele, ele é especialista em fazer isso. Ele é especialista em confundir a nossa mente, querer confundir a nossa mente. Será? Será que é isso? Será que é mesmo? Será que vamos conseguir? Será que eu vou conseguir passar por essa barreira? Será que eu vou conseguir passar por essa etapa? Mas vamos conseguir sim, né? E o inimigo coloca tantas coisas na mente para dizer, aproveita um pouquinho, você ainda é jovem, rapaz, vai ficar dentro de uma igreja fechada, não faz nada, não se diverte. Enganado, eles estão muito enganados. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, somos nós, porque somos livres para decidir o que queremos. Sim. Não somos presos numa gaiola, presos naquilo que o inimigo induz a fazer. Não, nós somos um povo livre, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós podemos fazer, nós podemos fazer, tudo que nós queremos, nós podemos fazer, mas nem tudo nos convém fazer. Ou seja, nós decidimos ou não fazer. Nós estamos livres, Deus nos deixa livre para escolher. Mas é claro que como idôneos e pessoas sábias, nós vamos escolher estar debaixo das mãos potentes do Senhor, né? Do que sair. Então, a minha vida serve como alerta para você, alerta para você que está assistindo essa live, alerta para você que muitas das vezes pensa em sair, pensa em se afastar da presença do Senhor.
Está difícil? Não está, não. Pode ter certeza que não está difícil, não. Porque Jesus está no barco, né? Se fosse difícil, se Jesus não estivesse no barco. A tempestade vem, mas o dono da tempestade está no barco. Então, se o dono da tempestade está no barco, quem vamos temer? A quem vamos temer se o Senhor está conosco? Nós passamos pela tempestade, passamos pelos vendavais, mas quando o Senhor ele se levanta para nos defender, pronto, acalma a tempestade. Porque a vida do crente também não pode ser só de bonança, só de alegria, porque senão esmorecemos, né? Ficamos muito acomodados. Não é isso que o Senhor quer na nossa vida. O Senhor quer que nós passamos pela prova, passamos pelo deserto, mas passamos vitoriosos, né? Mas que aprendemos nesse deserto a lição de caminharmos com Ele, de aprendermos com Ele, de estarmos mais perto dEle. Quando o Senhor nos leva para o deserto, é que o Senhor quer uma comunhão maior conosco. Quer que nós nos aproximamos dEle, porque você pode ver que quando estamos no deserto, é o momento onde nós oramos mais, onde nós buscamos mais a presença do Senhor, né? Porque quando estamos na bonança, oramos, sim, buscamos, sim, mas é bem mais difícil orarmos ou buscarmos mais quando estamos no deserto. Quando estamos no deserto, a gente busca mais, quer mais a presença do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, eu quero estar mais perto de Ti. E muitas das vezes, tem muitas pessoas que vai continuar no deserto, porque não aprendeu a estar mais perto do Senhor, né? Não aprendeu a ser grato ao Senhor. Então o Senhor vai colocar ele no deserto para ele ser mais grato ao Senhor, né? Verdade. E é isso que nós temos que entender, que o Senhor ele nos prova para ser aprovado, não para ser reprovado. E foi assim na minha vida. A minha vida foi feita de muitos desafios, né? Passei por um desafio muito estreito na minha vida, mas eu venci. Aqui estou na presença do Senhor, graças a Deus, né? Tive uma nova oportunidade, uma oportunidade que o Senhor ele me deu, essa nova oportunidade, e eu que estou, sou grato ao Senhor por todos os momentos, né? Até pelas provas, né? Que nos fazem mais fortes, nos fazem mais rígidos nas batalhas. Quando as batalhas vêm as maiores, nós já estamos preparados, né? Então eu sou grato ao Senhor por tudo, né? E quem me vê assim não conhece minha história, nunca, né? Ouviu eu falar isso, já contei uma vez, mas foi lá em Lucaia, né? Quando eu tive uma oportunidade para pregar, eu contei esse meu testemunho, né? E pela misericórdia do Senhor, uma alma aceitou ao Senhor, né? Através do testemunho, que às vezes a gente pensa, eu vou contar meu testemunho, mas a gente não imagina a proporção que tem no coração ou na mente da pessoa, né? Às vezes a pessoa está passando a mesma situação. Então, que nós não deixamos de pregar o Evangelho com medo de, é banal, uma coisa, não, vamos pregar, porque nossa vida é um testemunho vivo, né, diante das pessoas, né? Então, eu só tenho uma gratidão a Deus, só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? E só caminhar com Cristo e seguir o que o Senhor tem para cada um de nós, né, meu irmão? É muito bom demais. Isso. E eu fico, graças a Deus que você teve a oportunidade, eu fico imaginando alguns jovens que decidiram sair da casa do Senhor e hoje não tem oportunidade, não tem mais oportunidade de voltar. Né? Hoje não tem mais oportunidade, infelizmente. E eu conheço alguns jovens que chegam a conversar comigo, que saíram da casa do Senhor e que querem voltar, mas não tem mais, não conseguem. Não tem força. Tem o desânimo, não tem força, exatamente, não tem forças para voltar. Então, assim, a gente, como você mesmo falou, quando sai lá para fora, fica tudo mais dificultoso. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples você sair e depois você voltar de novo. Você dar uma voltinha no mundo e voltar. Isso, não. Sim. Vou passear um pouco, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que chegam a falar assim, eu saí para me ver como é que era, e hoje continua lá. E continua lá. E você falou que aos 18 anos, por exemplo, começou a ficar desequilibrado, sair. E como é que foi esse processo seu de falar assim, eu vou voltar? Foi logo quando você caiu real, você voltou ou teve uma dificuldade, uma resistência? Teve uma resistência, né? Porque o inimigo, ele é sagaz, ele não quer perder também. Sim. Ele quer destruir a vida do ser humano de qualquer jeito. Então teve uma resistência. Até muitas das vezes fui visitar algumas igrejas, mas não tive força para voltar. Como, né, pessoas que você conhece falam que não tive força para voltar. O inimigo ele te cega de uma tal forma, né,
que você até sente no coração. Às vezes eu passava pela igreja, indo para algum baile funk ou para alguma festinha, e ouvia aqueles louvores que eu ouvia dentro da igreja, e aquilo tocava no meu coração. Naquele momento tocava. E aquela vontade vinha. Mas daqui a pouco ia embora. Sim, sim. Né? Porque o inimigo é tão saudável que ele cega a sua mente. Né? Então, vinha a força vinha a vontade de querer voltar, mas não tinha força. Sim. Entendeu? Algumas pessoas falavam para mim, volta, mas, né? Até, não quero mais voltar. Então, o coração acendia em voltar. Mas o inimigo, né, cauterizava, ou seja, coloca uma escama nos olhos. Então teve uma resistência, muita resistência mesmo, para voltar. Até eu voltar mesmo, o Senhor falar, Senhor, agora eu vou voltar, eu quero, né, uma completa mudança no meu coração. Primeiro na minha mente e no meu coração, né? Porque as coisas começam, né, da mente do coração, né? Então o coração Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Então, quando eu decidi voltar mesmo, então foi uma mudança radical na minha vida. Foi uma mudança mesmo, total mesmo, para servir a Jesus de verdade mesmo. Então, para você, no caso, serviu, você ter a sinceridade com o Senhor mesmo lá fora. De falar, eu quero isso. Para o Senhor, aí foi um momento que Deus realmente te deu a força. Sim. Então, muitas das vezes, acontece isso mesmo. Infelizmente, para a gente reconhecer. De falar assim, Deus, eu preciso. Deus, eu quero. De chegar, de você falar com seus lábios. Porque Deus sabe o que eu preciso, sabe o que você precisa, sabe o que nós precisamos. Mas quando nós confessamos com sinceridade, de falar assim, Deus, eu quero, eu preciso. Deus me ajuda. É diferente. É diferente. Então, assim, demorou mais ou menos quanto tempo para você voltar? Saiu com 18 e voltou? Fui voltar lá para os 21, 22 anos de idade. Entendi. Então foi um tempo aí, bem... Isso, 3 anos aí de 3 anos aí, 4 anos de muita, sabe? De muita coisa no mundo. Então, não era para ter esse tempo, né? Era para ter voltado antes. Mas como eu falei, foi a resistência. E como você falou aí, que é muito importante, o Senhor, ele não é invasivo. Sim. Ele não chega e invade. Porque a ação gera uma reação. Então, o primeiro passo tem que partir de nós. Sim. Porque Deus ele não é invasivo. Não, de qualquer jeito você vai ser. Não. Ele espera você dar o passo. Então, eu não dava o passo, então eu não poderia fazer sem eu dar o primeiro passo. Né? Então, foi esse tempo aí mesmo, né, de cegueira total na minha vida, né, e fazendo as coisas do mundo que eu olho para meu Deus, como eu tive coragem, né, de fazer tantas coisas que eu olho hoje e falo, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria mais aqui. Eu olho e vejo as coisas que aconteceu, que eu poderia hoje não estar aqui, né? Por tantas coisas, mas hoje eu vejo que foi a mão de Deus que me guardou. Graças a Deus. O Senhor, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe e protege e guarda. Eu pude ver, mesmo no mundo, a mão de Deus me protegendo e me guardando. Que me livrou de várias ciladas, várias coisas que eu passei, que eu não poderia estar aqui hoje. Mas, como eu falo, eu sou muito grato ao Senhor por tudo, por tudo. Então foi tempo aí que foi coisa, viu? Foi coisa para... Foi coisa para dar um livro. O bom se continuasse, não tivesse saído, mas graças a Deus que o Senhor te resgatou, trouxe de volta para casa, tornou-se filho novamente e hoje pode estar testemunhando como está acontecendo aqui. Então, os ouvintes no momento, exatamente, os ouvintes no momento, os que ouvirão depois, saibam que Deus tem um cuidado por cada um, mas precisa da atitude nossa. Foi uma atitude, é preciso de uma atitude minha, uma atitude sua, para realmente vir a transformação. Deus não invade o coração de ninguém. Então, se o irmão Misael tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade, viu? Não, só isso mesmo que eu queria mesmo passar para os irmãos. É um pouquinho, né, da minha história e só deixar alerta, né, para todos ficarmos firmes com o Senhor. Porque é o Senhor que nos garante vitória. É Ele que tem uma morada preparada para cada um de nós no céu. Então é o melhor caminho, né? Que todos que estão, né, meio balançados, não fique firme com o Senhor. Não caia na cilada de ir para o mundo, ou de fazer as vontades do mundo.
Porque o mundo não é um passeio. O inimigo não está de brincadeira. O inimigo não brinca de ser um demônio, como eu falei. Ele não brinca. Então, vamos ficar alerta, vamos ficar firmes no Senhor. E aqueles que saíram, né, que retornem para a casa do Pai. Que retornem quanto tempo. Porque o inimigo ele está ceifando as vidas, quer levar as vidas, né, e quer levar a vida para o inferno. Porque ele já está condenado, né? Ele já é condenado. Então, ele quer condenar a sua vida também. Mas ele está derrotado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, que morreu por cada um de nós. O sangue de Jesus verteu por cada um de nós. Então, o preço que era para ser nosso, ele pagou na cruz do Calvário. Então, não há condenação nenhuma para nossas vidas, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, permaneça nos caminhos do Senhor. E aqueles que estão fora, que voltem para o caminho do Senhor. Eles têm o melhor para nos dar na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito exatamente. obrigado. Amém. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, por ter me convidado, né? Eu fiquei até surpreso, fiquei alegre, fiquei feliz. Me convidou, que beijo. Que bom, viu? Fiquei muito feliz mesmo de ter recebido esse convite. Glória a Deus. Viu? E Deus abençoe a sua vida grandemente. Continue esse projeto. Amém. Eu creio que Deus irá resgatar muitas vidas através desse projeto. Graças a Deus, glória a Deus. Eu creio também. Então, eu que agradeço pelo convite. Aí eu lembrei de Misael. Meu Deus, tem Misael que ele contou uma... Você contou um pouquinho aqui ainda, uma vez, na igreja, mas foi muito rápido. Eu lembrei assim, foi o Misael, eu vou chamar ele aqui. Aí a gente mandei mensagem, respondeu, pronto, já marquei logo para hoje. Então, eu quero agradecer também. Né? Sim, verdade. Eu quero agradecer também por aceitar esse convite e aos ouvintes mesmo. Se você saiu ou se você nunca foi para casa do Senhor, volte, vem para casa, vem se tornar filho do Senhor, que é o filho daqueles que obedecem à palavra de Deus. Mas eu quero agradecer aos que participaram aqui, ao irmão aí, qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe. Pode Deus abençoe grandemente, viu? A última palavra. Amém. Deus abençoe. Um abraço, que Deus abençoe, um abraço a todos. Fique na paz. Glória a Deus. Estamos juntos nessa obra em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar encerrando aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou deixar salvo, já para quem quiser assistir. Vou postar lá no meu YouTube também. Tem alguns irmãos que não têm Instagram, e aí já assistem no YouTube. Tá bom? Maravilha. Deus abençoe. Tchau. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou encerrar aqui.